querendo lá botar junto com a... A ele? Estou gravando, porque se por acaso acontecer alguma coisa de a internet cair, eu mando esse arquivo para o Figueiredo e vocês podem ver depois, entendeu? Às vezes acontece, a internet cai e a gente está falando, achando que está falando para alguém, não está falando para ninguém. Tá? Não, tranquilo. Mas, assim, aí a ideia é trabalhar essa parte de prevenção. A gente até que faz meia-culpa, né? A gente precisa trabalhar mais isso. Então, a ideia nossa são os militares já saírem do curso com a importância dessa parte de prevenção. Não é simplesmente eu ir lá retirar minha vítima da água, fazer o suporte básico lá de fora, mas a ideia nossa é tentar que esse militar nem precise entrar, né? Porque se a prevenção for bem feita, não vai ter um afogamento. Então, a nossa ideia é essa. E, assim, apesar de Minas não ter mar, apesar que a gente tem um agregado ali no Espírito Santo, né, e um pouquinho no Rio, nós temos vários acidentes, né, com mineiros no mar. Então, assim, a ideia é abordar essa parte também do afogamento em água salgada. Então, assim, nada melhor do que o senhor, uma sumidade aí no assunto, para passar essa parte aí também. Então, novamente, agradeço a atenção do senhor. A gente sabe que a agenda é apertada, né? Mas, de coração, agradeço a participação do senhor desde já. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre afogamento. Afogamento é minha vida, né? Eu estou há 35 anos estudando o assunto, então é uma paixão e eu acho que uma missão também, né? Eu acabei de sair de uma reunião do ILCOR, que resolve as recomendações mundiais, né? Então, assim, a gente está publicando algumas outras coisas, algumas modificações, mas o que eu vou falar para vocês, eu selecionei um pouquinho, um bate-papo muito, muito breve, muito mais provocador do que educador, né? Então, assim, e o educador tem essa missão de provocar o aluno mesmo, né? O Figueiredo, que está aí, que deu aula para vocês, o Figueiredo, ele sabe tudo, explora ele, suga esse camarada, porque ele já deve ter falado tudo que eu vou falar. Eu só vou pincelar algumas partes que eu acho que é importante e aí abrir para perguntas se vocês quiserem fazer alguma. Eu vou só projetar aqui, e não é muita coisa, são 3 projeções. Tá? Vocês estão vendo aí? Dá para ver aí? Tá, então vamos lá. Então, são 3 projeções que eu queria ressaltar para vocês. Primeira é essa aqui. Isso aqui é uma linha do tempo do afogamento. O Figueiredo já deve ter falado, ou vai falar para vocês. Isso fala de tudo que de todo o problema afogamento. De todo o problema, de toda a intervenção e de tudo que tem que fazer. Então, a gente tem uma parte azul, que é toda a parte de educação. Por exemplo, essa aula agora ela está nessa pré-evento, nessa parte azul. É educar as pessoas, é educar os civis, é o profissional, é entender o problema afogamento. Às vezes, o problema afogamento, por exemplo, numa cidade de Minas, é diferente de uma cidade do litoral, é diferente de uma outra cidade onde as pessoas se afogam mais em cachoeira, ou em rio, ou dentro de casa, ou em piscina. Então, é muito importante essa parte azul para você entender o problema. Depois a gente vem a parte verde, que é prevenção. E prevenção a gente tem 2 tipos. Ativa, aquela prevenção em que a gente interfere no ambiente, só no ambiente, e a prevenção reativa, aquela que a gente interfere no comportamento da pessoa que pode se afogar. Depois, você vai ver aqui, isso aqui é pré-evento. Quando a pessoa se dá conta de que ela vai se afogar ou que ela está se afogando, começa o evento propriamente dito. E nesse evento propriamente dito, a primeira reação é o autorresgate, ou seja, eu
sozinho tentar sair daquela situação. Ou uma outra pessoa me resgatar. Então, um guarda-vidas, ou um surfista, um civil, alguém que veja o afogamento, tenta me resgatar. Isso tem um alto risco. O risco é dessa pessoa que tenta te salvar a outra morrer junto. Então, 2 pessoas morrem diariamente no Brasil tentando ajudar outra pessoa a se salvar. Então, das 15 que morrem todos os dias no Brasil, 2 morrem tentando ajudar sem ter o conhecimento para ajudar. A gente tem uma outra possibilidade, que são essas 13 pessoas que morrem todos os dias, praticamente, são pessoas que não tiveram resgate. Ou seja, a pessoa se afogou e ela não tinha ninguém para tirar ou para ajudar, ou não tinha ninguém que conseguisse ajudar e ela faleceu. E depois tem essa área amarela e vermelha, que é a primeira resposta. Ou seja, no momento em que eu estou resgatando a pessoa e abrindo as vias aéreas dela para tirar de dentro d'água, eu já estou mitigando a lesão. E depois vem a parte vermelha, que é a mitigação propriamente dita, que é o atendimento de ambulância, o hospital e o pós-hospital. Isso resume todo o afogamento. Tudo. Tá? Desde do pré-evento até o pós-evento. E ele mostra, basicamente, quais são os gatilhos em cada fase, as ações e as intervenções que você tem que fazer. O outro slide que eu queria mostrar para vocês, e reforçar o que o capitão estava falando, nós fizemos um trabalho que a gente publicou na Resuscitation, que é uma das revistas mais importantes do mundo, há 3 ou 4 anos atrás, onde a gente mostra claramente que a prevenção é 99,9% de todas as ações do guarda-vidas. Então, você vê que se você olhar para a cadeia de sobrevivência, a cadeia de sobrevivência é a forma de educar as pessoas. Então, quando eu quero dar aula para uma criança, eu uso a cadeia de sobrevivência. Quando eu quero dar aula para um profissional também, para um civil, para um guarda-vidas, para um bombeiro, para um policial, para uma mãe, para um pai, tudo a gente usa a cadeia de sobrevivência. Claro que, se eu for dar aula para uma criança, eu vou falar cadeia de sobrevivência em 10 minutos. Se eu for dar aula para um profissional guarda-vidas, essa cadeia de sobrevivência pode levar 100 horas, 200 horas. Porque a gente vai aprofundar mais o conhecimento. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês vocês vão dar aula para vários grupos diferentes. Não tentem nunca falar tudo. Não precisa, não há necessidade de falar tudo. Foque no que é mais importante e não no tudo. Tá? Então, pega a cadeia de sobrevivência. Se você vai falar para criança ou para professores, para pessoas que nunca ouviram isso, fala 15 minutos sobre a cadeia de sobrevivência. Fala um pouco de prevenção. Aí escolhe um cenário que, para aquele público, tenha importância. Tá tudo bem aí? Você está no mudo, Figueiredo. Pode falar. O slide não passou, está no mesmo. Ah, está no anterior? Isso, está no anterior. Deixa... Isso acontece às vezes. Vamos lá, espera aí. E agora? Às vezes acontece mesmo. Então, assim, eu estava falando sobre a cadeia de sobrevivência. Usem essa cadeia para dar aula para criança, para dar aula para todos os públicos. Tá? E aí, quando você começar a ensinar, você vai pegar a prevenção e pensar assim, para quem eu estou falando? Eu estou falando para a criança. Bom, então eu vou dar uma pincelada
no que eu acho que é mais importante para a criança. O que é mais importante para a criança? Que ela faça questão que o adulto vá com ela na praia, que o adulto esteja com ela na piscina, no rio, que o adulto não deixe essa criança sozinha. Então, você passou isso, você está dizendo para a criança que ela nunca deve ir para perto de um espelho d'água, ou no espelho, ou dentro da água, sozinha. Então, assim, pense nas 2 ou 3 medidas mais importantes e bate nessas medidas. Não tente falar sobre tudo, tá? A mesma coisa dos anéis amarelos. Foca o que é importante, como reconhecer um afogado. Como a gente mostra para um leigo, por exemplo, que ele vai identificar um afogado. Uma pessoa que está nadando num lugar que é perigoso, ela nada e não se desloca, ela está nadando em pé e não na horizontal. Tudo isso é uma forma de você reconhecer rapidamente um afogado. E aí ensinar para eles como pedir, ou seja, peça para alguém, não você, para alguém ligar o 93. E aí você vai para o terceiro anel, que é fornecer flutuação. Aí você pode olhar para o espaço, e isso a gente tem que ensinar para as pessoas. Eu já vi muita gente morrer afogada porque a pessoa que atendeu tinha uma tampa de isopor, por exemplo, ou garrafa de refrigerante 2 litros, e não teve o bom senso de jogar para o afogado. São coisas simples que você reforça, e se a pessoa consegue jogar perto, a outra segura e não se afoga. A outra, o quarto anel, é educar as pessoas e passar a informação de que é muito perigoso ela entrar na água para ajudar. Ela só vai fazer isso em último caso. E se ela for fazer isso, ela tem que levar um material de flutuação para quando chegar próximo à vítima, ela entregar para a vítima e não se aproximar da vítima e acabar agarrada pela vítima e se afogando junto. Para, por último, ensinar primeiros socorros, como socorrer um afogado. E aí, a gente tem que ter a ideia de que, para uma criança, eu não vou ficar ensinando boca a boca e compressão. Eu ensino só ela reconhecer a gravidade e chamar um adulto. Se ela já tem uma capacidade um pouco maior, ela tem 10, 11, 12 anos, eu consigo ensinar um pouco mais. Então, a gente tem que entender que menos é mais. Não adianta falar muito e a pessoa sair de lá confusa sem entender a tua explicação. Então, isso é muito importante. Reforçando, prevenção é 99%, resgate é 0,1% das ações e primeiros socorros é 0,02% das ações. Você vê como é que é importante a prevenção. Me diz se trocou o slide. Trocou? Então, eu vou dar uma palhinha sobre prevenção, sobre praia e prevenção. Tá? Vocês têm, e esse é o último slide, eu vou falar isso em 10 minutos no máximo e a gente para. Você tem aqui a formação das ondas, que são formadas pelos ventos. Essa onda ela não se desloca, o que se desloca é a energia. Quando ela chega num local 1,3 do tamanho dela, ela arrebenta. Então, ela vai arrebentar na praia nos locais onde são mais rasos, principalmente nesses locais aqui que a gente chama de banco de areia, ou num arrecife, numa pedra. Então, ela está vindo para cá, ela arrebenta aqui, e quando ela arrebenta, ela joga uma energia que bate na areia e tem que retornar para o oceano. Quando essa energia retorna para o oceano, ela forma o que a gente chama de corrente de retorno, que é isso aqui. Ó. Vocês estão vendo? A onda veio, arrebentou,
Deixa eu ver se eu coloco, se eu consigo colocar o meu mouse um pouco mais iluminado. Dá para ver melhor? A onda veio aqui, ó, ela arrebentou, e essa energia faz isso aqui, esse movimento. Ó. E olha que da praia é exatamente assim, ó, uma corrente de retorno, um banco de areia, uma corrente de retorno, um banco de areia, uma corrente de retorno, um banco de areia. Nem sempre é muito fácil de reconhecer essa corrente de retorno. Mas veja que quando o indivíduo chega aqui para ir na praia, ele olha para o mar e ele vê a onda arrebentando aqui, ele vê a onda arrebentando aqui, e aí ele vê que aqui arrebenta menos onda. E aí ele exatamente fica em frente ao local mais perigoso. Esse local aqui, que a gente chama de pescoço da corrente de retorno, é o local que morrem 90% das pessoas da praia. Tá? Então, sempre que alguém vai à praia, o ideal é que a praia tenha um guarda-vidas. Que a pessoa pergunte para o guarda-vidas qual o local melhor para o banho. E ele vai indicar esse local aqui, ó. Melhor local é ficar em frente aonde tem mais onda. Ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas olham e acham que no local que tem menos onda é mais seguro. Pelo contrário, o local que tem menos onda é justamente onde a corrente de retorno está se formando. E se você observar aqui, você vê que a corrente vem, ela é muito forte aqui, e aí chega aqui, ela se dispersa. Parece uma cabeça. Então, se eu for pego numa corrente lateral ou numa corrente de retorno, o que eu tenho que fazer não é nadar contra a corrente, é nadar na lateral para eu poder chegar na arrebentação e a arrebentação me jogar na areia. É incrível que se você observar na praia e jogar uma bola dentro da água e tiver uma boa corrente de retorno, a bola vai fazer isso aqui. Ela entra, dispersa e volta e vai parar na praia novamente. Ou seja, se o afogado tiver calma e tranquilidade e só gastar flutuando, ele vai parar lá na fora e daqui a pouco ele vai voltando e vai ser jogado provavelmente na areia novamente. Mas o que ele faz quando ele começa a perceber que ele está aqui, começa a perceber que está arrastando ele, o que ele faz? Ele nada contra a correnteza. E aí, nadando contra a correnteza, ele cansa em 5 minutos. 3, 5 minutos, ele está exausto, não consegue nem levantar o braço mais para pedir ajuda. E aí ele afunda, morre silencioso, muito rápido e é muito grave. Então, o que a gente tem que fazer de prevenção na praia, não adianta a gente achar que a gente vai ensinar o que é uma corrente de retorno para um leigo numa aula por exemplo, para criança, uma aula de 20 minutos, a gente vai conseguir ensinar para a criança o que é uma corrente de retorno. Não vai. Ou para um leigo que nunca foi à praia, ou que vai pouco à praia, que ele possa reconhecer. Não vai. Então, as dicas de prevenção em praia são, primeiro, procurar sempre uma praia que tenha guarda-vidas. Respeitar as sinalizações. Praia que tem guarda-vidas, normalmente tem uma bandeira vermelha em frente à corrente de retorno. Então, não é ali o local melhor para se banhar. O melhor local para se banhar é entre as bandeiras vermelhas. Tá? Ou no local onde tem um banco de areia. Olha o movimento que a areia faz aqui, ó. Côncavo, convexo, côncavo, convexo, porque aonde tem o banco de areia, normalmente tem essa característica, a areia. E aonde tem uma corrente de retorno, tem essa característica côncava. Então, são coisas que você utiliza para reconhecer. A outra coisa que a gente utiliza para reconhecer é que na corrente de retorno ela é mais escura.
do que a arrebentação ou o resto. Então, ela é mais calma, mais escura e normalmente tem muito menos ondas. E tem essa conformidade aqui da areia. Tá? Então, você viu que eu não falei muitas medidas de prevenção. Eu falei, guarda-vidas, vai para uma praia, procura uma praia que tenha guarda-vidas, pergunta a ele qual é o local mais fácil para o banho, mais seguro para o banho, respeite as sinalizações e não lute contra a correnteza. Se a correnteza te pegar e você estiver no sufoco, flutua, acena para o socorro e aguarda. E se você tiver que salvar alguém, nunca tente salvar entrando na água. Só em último caso. Se for esse último caso, leva sempre uma bola, um espaguete, uma prancha, algum material de flutuação para entregar para o afogado. Figueiredo, acho que era isso que eu queria falar. Queria mostrar também, que eu não posso deixar de mostrar, né? E aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer isso, né, Figueiredo? A gente tem vários materiais de prevenção. Então, a gente tem... Esse panfleto todo mundo recebeu. O gibi não, que eu não trouxe. Não tinha, acabou. O panfleto todo mundo recebeu. A gente vai te mandar. Tem um gibi de prevenção em praias que você pode ler com a criança, né? E ele diz exatamente essas dicas que eu falei. Tem um gibi de prevenção em inundação, que é bem legal também, que é uma oportunidade, né? Há muitas áreas inundadas. Um gibi de prevenção em casas, um outro em piscinas e um outro em água doce. Tá? O que a gente faz? Com crianças, a gente passa um desenho animado, a gente tem 5 desenhos animados de 5 minutos, a gente escolhe um desenho animado, é uma área de muita inundação, então vou dar aula, vou focar o afogamento na questão da inundação. Passo o vídeo, pego o gibi com as crianças, dou um gibi para cada um e faço uma interação com ela. Vamos ler o gibi juntos? Aí um lá lê, o que você achou disso? E começa a falar. E aí eles começam a contar as experiências dele. Então, numa aula de 30, 40 minutos, você fez uma interação, aquilo fica guardado no HD deles e não sai nunca mais. Tá? Com os adultos, a gente usa isso aqui, ó, que é um folder que tem todas as medidas de prevenção, resgate, tá? Isso a gente vai, oportunamente, o Figueiredo vai solicitar e a gente pode enviar para vocês. Então, você dá uma aula de 1 hora também, no máximo, não ocupa o leigo muito, porque dá muito, acaba não aprendendo nada, entrega um folder para ele, onde ele vai ficar revendo esse conteúdo. Se é um surfista, e hoje em dia tem muita gente fazendo SUP em lago, represa, rio. A gente tem não só o surf salva, a gente tem o caiaque salva, a gente tem o kite salva, a gente tem o canoa havaiana salva, que são muito parecidos. Também é um folder que a gente dá uma aula e aí a gente entrega isso aí para eles. A gente tem um grupo de discussão, que é um grupo no Telegram, grupo Sobrasa do Telegram. Vocês podem entrar lá e coloca a dúvida que vocês quiserem. Olha, doutor, não achei o gibi. Olha, eu queria um post sobre trauma raquimedular. Doutor, eu queria um post sobre RCP. Eu queria uma recomendação. Cara, ali na página da Sobrasa tem tudo. Só que, como tem muita coisa, é a página que tem mais coisa no mundo inteiro sobre afogamento, às vezes é difícil de achar. Então, a gente está usando esse grupo do Telegram para ajudar vocês a achar. Então, pergunta e a gente responde diariamente. E avisando ao Figueiredo que já tem uma pergunta para ele lá no grupo direcionada para ele. Tá? Doutor, quer ir para as perguntas agora? Vamos.
Então, se alguém tiver perguntas, não, aí pode perguntar. Senhor comandante, bom dia. A gente, como autoridade de segurança pública, ao se deparar com um local onde a prevenção é muito difícil de ser feita devido ao alto risco de afogamento no local, é mais viável que se implemente um esquema de salvatagem maior, ou é mais viável que a gente interdite aquele local e, através de mecanismos judiciais, proíba aí a frequência de banhista naquele local? Essa sempre... Como é seu nome? Subtenente Santana. Não sabia que era tenente. Isso, Tenente Santana. A pergunta é muito boa e a decisão é muito difícil, não é fácil, porque ela não passa só pela gente, ela passa pelo gestor, ela passa pelo promotor público, ela passa pelo tribunal, né? Passa por várias instâncias. A gente aqui no Rio, por exemplo, e em vários locais do Brasil, quando a gente entende que aquele local tem alto risco e a gente não consegue prover a segurança adequada, a gente pode colocar uma placa, como no mundo inteiro se faz. Coloca uma placa, aqui não há guarda-vidas, ou não há segurança de guarda-vidas. Procure local com segurança. E aí indica qual é o local. Às vezes é 100 metros para um lado, 200 metros para o outro. Então, jamais a gente vai conseguir guardar todas as águas. A gente tem uma área mais ou menos... Quando um país tem um alto índice de supervisão de áreas aquáticas feitas por guarda-vidas, ele tem, no máximo, 15% a 20%. O resto está tudo descoberto. E isso nos países tops, assim como no nosso. Tá? Então, não há como, a primeira realidade é, não há como guardar tudo. Por isso é que é muito importante o trabalho que vocês vão fazer. A gente tem que dar ferramentas para a população saber avaliar locais de risco, saber avaliar a competência das pessoas para aquele risco e saber se isso é seguro ou não. Isso é fundamental. E aí você vai decidir, como gestor daquela praia, ou gestor daquele estado ou do município, o que você pode dar segurança, o que você não pode tá além da sua gestão, e você vai ter que interditar aquela área. Você pode interditar umas áreas, você pode interditar tecnicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem uma trilha para a cachoeira, por exemplo. Você sabe que não tem ninguém dando segurança lá e lá se afoga direto. O que você pode fazer? Colocar uma fita zebrada na trilha, placas, dizendo, olha, aqui já morreram 10, seja você o próximo. Tá? Quer dizer, alertar a pessoa, provocar, pelo menos que a pessoa pense, eu quero morrer, não quero morrer, eu estou me arriscando. Né? E, às vezes, até fechar a trilha. Quando você coloca uma faixa zebrada, você inibe a passagem ali. E essa trilha o mato acaba fechando de alguma forma. Então, por exemplo, na praia, por exemplo, a gente usa outras táticas, por exemplo. A gente coloca o pessoal que joga futebol ou frescobol em frente à corrente de retorno. Então, quando a pessoa vai entrar na água, ela olha aqui, aqui não, vou tomar uma bolada. Ela dá a volta e aí isso leva ela direto no banco de areia. Ou você, por exemplo, tirar toda a possibilidade dele estacionar. Ou você tirar toda a possibilidade de alguém vender água, comida. Com isso, você está dizendo o quê? Você está inibindo o cara de ir lá. Você, com uma placa, uma sinalização, você está dizendo, olha, aqui é muito perigoso. Isso está por sua conta. Então, tem vários dizeres que você pode colocar para que
você assuste mesmo o cara, você alerte, que ele faça ele pensar, né? Então, você pode fazer isso judicialmente, se você demonstrar que você não tem condições de tomar conta dali, e o Ministério Público pode te apoiar nisso. Você tem como fechar estrategicamente do jeito que eu falei para você, né? Ou então você você pode chegar num momento que você olha e fala assim, pô, é um lago, não tem ninguém, mas tem uma frequência enorme aqui. Então, eu vou ter que tomar a atitude de junto ao gestor, ao comando, dizer, olha, comando, não tem jeito, ali não tem como a gente tirar as pessoas, tem que ter segurança, né? E o que a gente quer é prevenção. Então, não adianta nada eu ter um ótimo serviço de resgate, de mergulho, para ir buscar cadáver. Não é isso que eu quero. Não tem mérito. Quando a gente busca um cadáver, não é mérito. Né? A gente fracassou. Né, cara? A gente está no último momento ali. Claro que a gente quer aliviar a dor da família de encontrar o cadáver. Mas, cara, nunca é prazeroso. É sempre uma derrota para a gente. Então, a gente não quer deixar chegar nesse momento. Então, alguns locais, eu tenho certeza que em Minas Gerais, alguns locais têm guarda-vidas, porque não tem como deixar sem guarda-vidas, você não tem como tirar a população daí. Obrigado, senhor. Tem mais? Pede, aproveita. Eu já perguntei para todos os senhores. Mas a opinião dele é diferente. O que era que eu perguntava mesmo? Ah, tá. Sargento Brito, surgiu uma dúvida, e a gente fez a pergunta para diversos instrutores a respeito da insuflação, quando a gente presencia o afogamento. Se elas vão ser feitas, as 10, né? Parado lá com a vítima, se a gente vai fazer deslocamento, se usa foto, se faz boca a boca, qual seria a conduta mais adequada para essa vítima? Você está dizendo uma vítima inconsciente dentro d'água? Mas que a gente presenciou o afogamento, porque a nossa legislação fala que se a gente não presenciou, toma outro procedimento. Quando ele está lá, fez o canivete e encontrou o vítima. Então, eu vou dar uma geral para a gente poder se situar. Você tem, basicamente, duas vítimas de afogamento. Uma consciente, que está lutando, e uma inconsciente. Quando você tem a consciente, você vai fazer todos os primeiros socorros só na areia. Então, o que você tem que fazer é dar flutuação e, dentro do possível, tirar ela. E vai avaliar os graus de afogamento na areia. A vítima inconsciente, a primeira coisa que você faz na hora que você pega ela é tirar a via aérea de dentro d'água. Você tirou a via aérea de dentro d'água, você vai fazer de 5 a 10, até 10 ventilações d'água. Você vai fazer até 10 ventilações se você tiver condições. Se você tiver uma situação onde você tenha flutuador, tem nadadeira ou tem 2 guarda-vidas, para não arriscar a sua segurança. Pocket mask dentro d'água não funciona, tá? Então esquece. É boca a boca mesmo, tá? E o boca a boca, ele tem um risco muito, muito, muito baixo de você pegar alguma coisa. Você pode pegar um resfriado? Pode. Pode pegar uma tuberculose? Até pode. Pode pegar AIDS? Não existe nenhum caso de AIDS por boca a boca. Você pode pegar hepatite B? Pode. Mas todos nós que somos profissionais somos vacinados para hepatite B. Isso dá uma proteção de até 95%. Então, o risco de você fazer um boca a boca e contrair uma doença é muito baixo. Tem a Covid, né? A Covid que a gente viveu esse período de pandemia e está vivendo ainda, está no final, mas está vivendo ainda. Existe o risco? Existe. Mas todos nós somos vacinados. Eu posso pegar o risco... Existe o risco do afogado estar com Covid? Existe. Existe o risco de você pegar essa Covid? Existe. Mas o risco para você é baixíssimo. Como profissional, eu sugiro fazer, porque você está fazendo o melhor para o paciente.
a gente está no meio a gente está naquela situação de 2020, onde a pandemia estava acontecendo, todo mundo estava morrendo gente de Covid. Naquele momento, a tua segurança, por não estar vacinado e a Covid está matando, naquele momento você não faria. Mas no momento atual, você já faz. Então, não tem grilo, tem que treinar o boca a boca. Boca a boca só vai fazer dentro da água se você tiver segurança para você. Então, imagina que você está no meio daquelas ondas de Nazaré. Você não vai fazer o boca a boca, parar ali e fazer o boca a boca. Você vai pegar aquela vítima, extrair para um local seguro e aí fazer o boca a boca. Deu para esclarecer ou era isso que você queria? A Pocket, então, não... Esquece. Ah. Doutor, aqui é o Tenente Lopes. Aproveitando que o senhor entrou nesse viés aí do Covid, na minha cidade tem um decreto municipal que lá existem alguns clubes e algumas áreas de cachoeira. O pessoal comumente utilizava mais o clube do que as áreas de cachoeira. Com o Covid, o decreto municipal, foi proibido o uso recreativo de piscinas. Então, esse pessoal ele migrou do clube para as cachoeiras. E aí, a gente, lá no Corpo de Bombeiros, a gente percebeu realmente o aumento do índice de afogamento em cachoeiras. Teve uma cachoeira lá que foram 2 vítimas fatais em uma semana. Queria só ver com o senhor o ponto de vista do senhor em relação a isso. E se libera a piscina, se não libera mesmo e deixa do jeito que está, qual é o ponto de vista do senhor em relação a isso? No momento, provavelmente você pode liberar, porque o risco de você contrair Covid na piscina, em ambiente aberto, nesse momento, é baixíssimo. Tá? A gente tem uma recomendação sobre Covid e afogamento no site da Sobrasa. Para cada... Primeiro, você tem que classificar a tua região, ou seja, qual o índice de Covid que ele está na região, o índice de óbitos. Dependendo do índice de Covid de óbitos, você tem a conduta que você deve seguir, entendeu? Porque essa coisa é muito dinâmica, né? Ela está no momento, está numa forma, 2, 3 meses depois, por exemplo, em janeiro a coisa bombou direto. Agora não tem nenhum caso de Covid nesse momento, praticamente quase zerado. Daqui a 3 meses, 2 meses, pode ser que volte tudo novamente. Então, você tem que... O que acaba acontecendo é que é muito importante a gente estimular nossos profissionais a anotar o que está acontecendo e a reportar e a documentar isso muito rapidamente. Por exemplo, toda a documentação de Covid hoje em dia, ela tem um atraso de mais ou menos 2 semanas. Então, quando o cara está me falando hoje, por exemplo, o repórter no Jornal Nacional, ele está mostrando o mapa hoje, esse mapa é de 2 semanas atrás. Então, assim, quando ele vai mostrar que a coisa acabou, ela pode, se ela for muito rápida e dinâmica, como a Covid ela pode estar começando tudo novamente. Então, você vai ter que analisar no local, ou seja, na tua cidade, como é que está a situação. Os hospitais estão cheios, a CTI está cheia, tem muita gente sendo atendida. E essa pergunta é muito fácil, porque você vai no hospital e você tem do hospital quantos atendimentos eles estão fazendo. E essa informação é preciosíssima. Esquece a informação do Jornal Nacional, do Ministério da Saúde. A informação que importa para você é a tua cidade naquele momento. E aí você vai tomar uma atitude de liberar a piscina ou não. Agora, você vê, proibiram a piscina e jogaram o povo todo para um lugar muito mais perigoso, acabou morrendo. Não morreu de Covid, morreu de outra coisa, né? A gente tem que pensar um pouco, balancear um pouco quando a gente toma alguma atitude, né? Obrigado, professor. Doutor Sargento Yuri, eu queria perguntar ao senhor e saber a diferença entre um salvamento ou mergulho em água salgada e água doce, tendo em vista que em Minas a gente trata sempre água doce, mas a gente sempre escuta falar, pelo menos eu escuto falar, que há uma diferença
Eu não sei se ela é fisiológica, eu não sei se é alguma outra resposta em alguma outra parte a respeito do tratamento ou das ações em água salgada e água doce. Essa é uma boa pergunta. Todo mundo faz essa pergunta sempre. Tá? Porque o que acontece? Em 1936, um francês chamado Koch, um cientista, pegou e fez um estudo de afogamento. Ele pegou 2 grupos de cães e afogou um grupo de cães com água doce e um outro grupo de cães com água salgada. E aí veio toda essa falácia que é dita nos livros de que afogamento e água doce tem hemólise, liberação de não sei o quê. Nada disso acontece. O erro é um erro do trabalho científico que foi feito errado. Ele pegou um cachorro, um cão, botou um tubo orotraqueal, anestesiou, colocou água e ficou lá, blu, 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 até o coração parar. Afogamento não acontece assim. Não é com esse volume de água. Então, hoje em dia, a gente sabe que um afogamento de 1 a 3 ml por quilo de água, ou seja, quase meio copo d'água, dá um afogamento gravíssimo. Então, basta meio copo d'água, o cara aspirar meio copo d'água para o oxigênio dele cair a 50% do valor e ele precisar ir para o CTI. Se ele aspirar um pouco mais, ele já está com o oxigênio tão baixo que, se ele não for resgatado e ressuscitado, ele morre muito rapidamente. O afogamento em água doce e água salgada não tem diferença alguma. O prognóstico é o mesmo, o tratamento é o mesmo, a abordagem é a mesma. A única diferença que tem é, epidemiologicamente falando, se o afogamento aconteceu na piscina, eu tenho que fazer um programa de prevenção na piscina. Se os afogamentos estão acontecendo, como ele falou, na cachoeira, eu tenho que focar na cachoeira, que é água doce. Se está acontecendo no mar, eu tenho que focar nos ônibus que estão chegando na praia. Então, afogamento, a gente entender se o afogamento foi água doce ou água salgada, é importante para eu planejar quais os programas e medidas de prevenção que eu tenho que implantar naquele local ali que está acontecendo. Por isso é que é super importante quando a gente fala em afogamento, as medidas e os programas que tem aqui no Rio de Janeiro, eles não são totalmente exportáveis diretamente para Minas Gerais. Depende. Pode ser que para uma cidade sim, outra não. Você tem que entender qual é o problema da tua cidade, do teu local, aonde que o pessoal está se afogando mais. E aí focar naquele problema primeiro, para depois ver os outros. Então, por exemplo, em Brasília, as pessoas se afogam muito em piscina. É a maior mortalidade por 100 mil habitantes do Brasil. E Brasília tem a menor mortalidade por 100 mil habitantes do Brasil. Olha que incoerência. Então, se em Brasília você tiver que fazer algum programa de prevenção, é focado na piscina, não é em lago, não é em rio, é na piscina. Olha só que coisa interessante também. No Japão, a maioria das mortes por afogamento são em ofurô. Então, assim, quando o cara faz um trabalho de afogamento no Japão, ele mostra assim, todo mundo que se afogou tem 70, 75 anos para cima. Diferente da gente, que a nossa idade média é 15 a 19 anos. Então, eu tenho que entender, eu não posso dar um tratamento igual para todo mundo. Cada um de vocês tem que entender o que está acontecendo na sua cidade. E a gente tem um programa muito legal na Sobrasa que chama-se Município Mais Resiliente em Afogamento. Que ele parte do princípio de primeiro mapear o que está acontecendo no meu município ou na minha cidade. Qual é o problema afogamento aqui? E aí eu vou atingir primeiro. Seja o problema, por exemplo, se eu estou com um problema de praia, eu vou primeiro focar nas praias.
Se eu estou com problema de inundação, Doutor, fala. 5 minutos para a gente encerrar, tá? 5 minutos Tá bom. para a gente encerrar, por causa do horário. Tá bom, não, estou tranquilo. Só mais uma colocação, doutor. Rapidinho. Então, para o salvamento, o socorrista que estiver atuando, tanto no salvamento quanto no mergulho, não há diferença nenhuma em relação à água doce e água salgada. Fechou, muito obrigado. Doutor, muito bom dia. Sargento Filho, tudo bem? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas atividades da Sobrasa, Life Saving, por exemplo. Agora, para pós-Covid, pós-pandemia, já temos alguma previsão de retorno das atividades? Porque eu tenho certeza que alguns companheiros aqui, a partir do momento que abrir essa janela aí, poderão participar como atletas, né? O senhor tem alguma previsão a respeito disso? Obrigado. Temos sim, tá? Nós estamos planejando... Primeiro, nós estamos planejando levar uma equipe em setembro para o Mundial de Life Saving. Tá? Nós estamos planejando também fazer esse ano, se Deus ajudar, nós estamos pensando em voltar a fazer o Sobrasa Rescue, que é um campeonato nacional, e deve ser esse ano presencial. Vamos ver. Ou uma parte presencial, uma parte online. Vamos ver. Mas a intenção é essa, é voltar. Nós queremos voltar. Beleza, obrigado. Comandante, Capitão Fabrício novamente. Assim, já questão do horário, nós já estávamos um pouco avançados. Então, novamente, queria agradecer ao senhor. Já era, acho que para todo mundo que já o resultado já era o esperado. Informação grande, valiosa, né? Para a gente. Só uma situação que o senhor perguntou antes, eu acabei falando, não dando a informação completa. No caso, aqui em Minas, o Corpo de Bombeiros ele faz a formação de outros guarda-vidas também civis. Nós temos aqui na academia, nós temos a formação dos instrutores que vão fazer a multiplicação no interior, só complementar a resposta anterior. Então, agradecer novamente ao senhor, nos colocar à disposição aqui em Minas, um bracinho da Sobrasa aí no que o senhor precisar. O senhor pode ter certeza que teremos aqui mais 33 braços do senhor aqui em Minas. Então, novamente, obrigado pela oportunidade. A gente aprende muito nos artigos que o senhor escreve, mas aprender a sugar ao vivo é mais gostoso. Bom, só para finalizar, eu queria dizer que eu estou à disposição de vocês. O caminho é o Telegram mesmo. Aí a gente tem uma relação muito intensa. Pergunta o que vocês quiserem e vamos tirar uma foto juntos, todo mundo, então. Mãozinha dada aí. Peraí, eu não posso. Mãozinha dada. Obrigado, gente. Dá para ver o meu cabelo só. O cabelo é reconhecível. Obrigado, comandante. Obrigado. Obrigado, hein? Até mais.